Papo de Música, o podcast da revista Concerto. Com Irineu Franco Perpétuo, João Luiz Sampaio, Leonardo Martinelli e Nelson Rubens Kunze. Produção e edição, Marcos Fecchio. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos e bem-vindas a Papo de Música, o seu podcast, hoje em edição solene, em edição especialíssima e, portanto, com uma convidada especialíssima, pisando o tapete vermelho que leva à entrada do Palácio Concerto, em meio a paparazzi de diversas nacionalidades. A nossa querida Camila Fresca desfila o seu lombo de grife com um generoso decote lateral. Ela veio para a votação dos Concerto Awards, o Prêmio Concerto em sua primeira edição. Nós acabamos de decidir quem, na nossa modesta opinião, foram os destaques da música erudita no Brasil no ano de 2012. Nelson Rubens Kunze, você que é o cidadão Kane da música clássica no Brasil, explique, por favor, o que é o Prêmio Concerto. Então, a ideia é exatamente isso que você falou, Irineu, a gente destacar os principais eventos que aconteceram durante a temporada em algumas categorias. Ópera, música sinfônica, música de câmara / recital / coral, melhor CD, DVD ou livro, o prêmio Jovem Talento, e eu acho que são esses. E por fim, o grande prêmio Concerto, que vai para ou alguma instituição, ou algum grande evento, ou alguma personalidade, aqueles que a gente julgou aqui o merecedor desse que é o principal prêmio da revista Concerto. Então assim, a gente pensou muito por que se deveria, não deveria fazer esse prêmio. A gente sabe que já tem um prêmio na nossa área, que é o Prêmio Carlos Gomes, que está, acho que na 17ª edição, e é um prêmio querido e certamente muito importante pela confraternização que isso significa no meio. O nosso prêmio, ele é um prêmio mais ligado aos eventos, ele é mais ligado mesmo à revista Concerto, a coisa da agenda, dos concertos, das óperas que a gente acompanha. E outra diferença é que a gente está aqui nesse corpo de jurados, que somos os 4 do Papo de Música mais a Camila, os colaboradores da revista Concerto e, digamos, sem falsa modéstia, os críticos e os especialistas da área que acompanham a temporada musical. Então, a ideia é, digamos, reconhecer o mérito, reconhecer a excelência dos principais eventos e, através da revista Concerto, dar publicidade a essas iniciativas, a esses concertos. Então agora vamos categoria, por o que, por quem vamos começar? Acho que vamos na ópera, né? Vamos na ópera, porque a gente tem ido muito à ópera neste ano. João Luiz Sampaio, nosso especialista na otorrinolaringologia lírica. Você gostou da temporada brasileira de ópera desse ano? Eu gostei muito e acho que a nossa votação e os indicados, os 3 indicados que chegaram enfim, a essa lista final, são provas realmente que foi um ano muito interessante, muito rico. Além desses 3 nomes, uma série de outros foram discutidos aqui e apesar de que foram chegados nesses nomes, outros poderiam também estar nessa lista. Foi uma escolha entre títulos e montagens muito legais. Então, acho que isso mostra que realmente a ópera esse ano teve uma importância grande. E eu gostaria de dizer até que mais do que a própria música sinfônica na temporada em geral. Em São Paulo especificamente, não acho que a gente pode cravar que o centro de gravidade da vida musical em 2012 esteve mais no Teatro Municipal de São Paulo do que na Sala São Paulo como proposta, como inovação. Então, os 3 títulos que ficaram na finalíssima foi a montagem de Lulu Dom Bamberg no Festival Amazonas de Ópera,
Macbeth, de Verdi, dentro da temporada lírica do Teatro Municipal de São Paulo, e Orfeu e Eurídice, do Gluck, também dentro da temporada lírica do Teatro Municipal de São Paulo, porém apresentado num espaço alternativo da Praça das Artes, ainda em construção. E para quem vai o prêmio concerto Nelson Rubens Kunze? O prêmio concerto foi para Lulu. Independente tanto do Macbeth quanto do Orfeu e Eurídice, bem como outras montagens que foram também muito bacanas da temporada paulistana em específico, o Lulu, para mim, ganha porque ela reúne essa montagem vários predicados importantes. Então, fazer um título de música moderna inédito no país, que nunca havia sido feito, de uma partitura complexa e muito importante na história da música, na história da ópera de uma maneira geral. E não bastasse um feito super bem sucedido, uma montagem muito interessante, com um elenco vocal muito bacana. Então acho que todos têm grandes qualidades nos nossos finalistas aí. Mas a Zona Filarmônica, Luiz Fernando Malheiro e o diretor de cena Gustavo Tambacho fizeram um conjunto de obra que ficou muito redondo, que a gente até teve em outra escala também, tanto no Macbeth quanto no Orfeu e Eurídice. Mas aí vem a questão, de um projeto que você vê mais consolidado há anos, que é o caso do Festival Amazonas, e a proposta de ousadia também no repertório, não só nas montagens. Então, que é um passo que ainda o Municipal vejo que ele está por fazer. E o que poderemos falar da próxima categoria? De quem vamos falar agora, já que a ópera nós fechamos com Lulu em Manaus? Qual a próxima categoria que nós vamos... A próxima categoria de concerto sinfônico. Concerto sinfônico. Esse papo de música está muito sexista. Camila Fresca, por favor, suas considerações sobre os concertos sinfônicos. Bom, acho que uma das dificuldades nossa dos concertos sinfônicos é que a oferta é muito grande e não tem como todo mundo assistir tudo, né? Então, às vezes um pouco difícil que alguém gostou muito de um concerto, mas os outros não acompanharam. E também a oferta é muito legal, sobra concertos bons para indicar, né? Quais foram os 3 indicados, aqueles que passaram nesse funil tão difícil? Bom, foi a Bach Academy com Helmut Hillion, né? A Sinfônica Alemã de Berlim e a USESP, sob regência de Mary Nall, só para agora, no finzinho do ano, tocando Magnus Lindberg, com o compositor lá, e Prokofiev. Eu acho que vale a pena abrir um parênteses aqui, para a gente explicar um pouco como é que foi feita essa seleção desses finalistas, né? Num primeiro momento, a redação da revista Concerto elaborou um resumão que, devia ter talvez uns 300 eventos do Brasil inteiro, e principalmente aqui de São Paulo, até porque a gente é paulista e mora aqui, trabalha aqui, acaba concentrando mais a coisa aqui. Desse resumão... Se convidar para viajar, a gente vai, né? Tá certo. A gente não só vai, como foi, né? Como foi. Só como redação também, se ele for pensar esse ano, tirando Manaus, enfim, que a gente acabou de dar o prêmio para Lulu e tudo mais, eu não acho também que o Rio ou Belo Horizonte, que são centros que normalmente aparecem com mais espetáculos importantes, que esse ano tenha sido um ano particularmente importante para eles. Acho que, pelo contrário, acho que em relação aos anos anteriores, acho que foi uma caída. Uma queda, né? Uma caída. Não, mas tá valendo. Caída pode também? Bom, do jeito que está o Rio, vale o que você disser. Pois é. Infelizmente. Infelizmente. A gente lamenta. Mas enfim, fechado parênteses. A partir desse listão aí, a gente elaborou uma lista menor de mais ou menos entre 10 a 15 eventos por categoria, e essa lista ela foi enviada para cada um dos jurados. E agora, os jurados tinham liberdade de incluir outros destaques, se a gente porventura tivesse esquecido de algum, o jurado achasse que outro vale a pena, poderia ter incluído outro. E cada jurado, então, fez 3 indicações.
essas indicações foram juntadas. Em algumas categorias, as 3 indicações já até indicavam os 3 finalistas. Em outras categorias, a gente, na nossa reunião do júri, discutiu para chegar a 3 finalistas. Que foi justamente o caso dessa categoria que a gente está falando agora de concerto sinfônico, justamente por essa oferta grande de alto nível que a Camila destacou. Aqui a gente teve um trabalhinho para chegar no top 3, assim, difícil. A gente teve justamente 5 indicações para o ZESP, mas de concertos diferentes, né? Então, teve um trabalho enfim, conversar sobre os concertos, para ver como que a gente chegaria a esses 3 finalistas, né? E o prêmio concerto de apresentação sinfônica 2012 vai para Helmut Rilling, vai para a missa em si, a missa em nós, a grande obra-prima de Johann Sebastian Bach, defendida com enorme apuro por esse gigantesco baquiano que trouxe uma orquestra impressionante, um coro de altíssimo nível, solistas cantando muito dentro do estilo. Existem alguns pouquíssimos momentos na minha vida em que eu acredito em Deus quando eu toco a música sacra de Bach, é um deles. Essa decisão, para mim, pelo menos, não foi difícil. E vale a pena lembrar que esse concerto já foi alvo de um papo de música atrás, que o Marcos depois vai pegar um trechinho, fazer um corte, botar um fundo de música para parecer que é citação, que já foi bastante ovacionado, já foi bastante comentado. Então é interessante que tem muitas escolhas dos outros papos de música que estão recaindo aqui também. Bach Akademie Stuttgart, Helmut Rilling, Guichinha Cantorai, né, fazendo a missa, aliás, a missa em si menor do Johann Sebastian Bach. Que foi um momento maior da atividade musical do primeiro semestre, né? Pois é, muito legal. Eu costumo ser meio chita da orquestra, das técnicas de época, eu fui ver o Rilling meio com o pé atrás, devo confessar. E saí abismado, né? Pra mim foi uma das grandes experiências musicais do ano e de muitos anos, na verdade. Este é o Papo de Música, o podcast da revista Concerto. O papo de música preguiçoso, a gente fica vendo o que a gente já falou, só recorta e cola. Marcus Feck, o grande astro do copy-paste. Depois dos concertos sinfônicos, Überboss, qual é a próxima categoria que vamos abordar? É justamente a categoria música de câmara / recitais / coral. Leonardo Martinelli. Moá? Por que eu? Bom, foi uma categoria que, para quem pôde acompanhar, e foram poucos, a nossa votação, que foi a primeira grande disputa, a primeira grande emoção, porque foi uma categoria onde, uma vez feita a shortlist com Joyce Di Donato, recital pelo Cultura Artística, o Ensemble Intercontemporain também dentro da programação do Cultura Artística, e o recital de piano solo do András Schiff, como parte da temporada 2012 da USESP. Com esses 3 finalistas, abriu-se a votação com envelopes secretos apurados por Marcus Feckius e auditado pela Waterhouse-Coopers & Wilds para ver a integridade dessa apuração. E a gente teve o primeiro empate, né, no empate entre o Ensemble Intercontemporain e András Schiff, com seu recital sobre Schubert e Beethoven e Haydn, né, abrindo um recital com Haydn, e o Ensemble Intercontemporain com Cassandre de Michel Jarre. Então, 2 opostos, né, que empataram, e aí fomos para o desempate, segundo turno. Descemos para a rua aqui em frente ao Palacete Concerto e batemos pênaltis. No gol a gol. No gol a gol. Uma disputa renhida. Os opostos não se atraíram. E quem foi o grande vencedor? Para András Schiff, ganhou
aí no critério de desempate. Então, um belo recital. E também vi os premiando dois. os recitais OSESP, que têm sido bastante interessantes, né? Essa coisa de multiplicar a presença no Brasil do solista que viria só, entre aspas, que já não é pouco, ver um cara desse tocar com orquestra já é de bom tamanho, mas quando ele pode multiplicar a sua presença aqui e apresentar uma outra faceta da sua obra, é sempre interessante. Então, talvez os recitais OSESP tenham sido a coisa mais interessante da temporada do OSESP esse ano, eu me arriscaria a dizer. E interessante, porque é um país onde a gente já chegou a falar anos atrás aí de pianolatria, mas que tem muito tempo que não tem séries de recitais de piano solo consistentes com artistas de nível internacional, né? A gente fica um pouco à mercê, e realmente não só pelo recital em si, né, mas talvez isso também simbolize a iniciativa da USESP dentro desses recitais, que existe uma demanda por isso. Então, só para dar a força dos recitais OSESP, na verdade o da Chip ganhou 2 desempates, porque para entrar na shortlist a gente estava muito em dúvida entre colocar ele e o recital do Marc-André Hamelin, né, que também fazia parte da USESP. Mas o cara é bom de pênalti, está faturando para a sua glória. Imagino que lá na Hungria ele não quer outra coisa senão receber o prêmio conselho. Então, é dele. Levanta a taça, André. Ondras, é sua. Sai que é sua, Ondras Chip. Próxima categoria. Próxima categoria de melhor CD. Aliás, desculpa. Categoria Jovem Talento. Categoria Jovem Talento, vou pedir para a jovem Camila Fresca falar dos jovens talentos, porque aqui entre nós ela é a nossa mascotinha da revista. Bom, Jovem Talento, a gente acabou ficando em 3 nomes aí. O Luiz Felipe, que inegavelmente teve um grande ano, né? Como entrou para a Filarmônica de Berlim. O Marcelo Leniger, regente, que já não é deste ano que ele vem se destacando nos Estados Unidos, regendo a Sinfônica de Boston. E a Sinfônica Jovem do Estado, que esse ano passou por uma reformulação, agora está sendo dirigida pelo Cláudio Cruz e que apresentou resultados muito bacanas. Então, esses foram os 3 finalistas. E diante desta juventude tão variada, desta glória do Brasil no 3º milênio, em quem nós votamos, quem nós decidimos que tinha que ser o grande vencedor do Jovem Talento, você, João Luiz Sampaio, que sempre tem uma atenção muito especial pela juventude. Bom, a gente acabou optando pelo Luiz Felipe, violinista, que entrou para a Filarmônica de Berlim esse ano. E eu acho que, enfim, foi uma escolha que não desagradou ninguém aqui, né? Porque realmente é um feito muito importante. Ele tem entrado para a Filarmônica, coroando, na verdade, um trabalho, um talento que a gente já conhecia, que vinha se desenvolvendo, mas obviamente que isso é um marco muito importante e aconteceu esse ano, então acho que é natural que a gente premie ele. Mas acho que uma coisa que foi muito legal nessa categoria é que também foi uma categoria com muitos nomes, né? A lista da qual saíram esses 3 finalistas era uma lista grande que tinha não apenas instrumentistas, não tinha maestro, tinha compositor, tinha diretor, enfim, então acho que foi uma coisa, é legal você poder ter essa dúvida, né? Ter tanta opção para premiar um jovem talento. E foi muito bacana também a coincidência do Luiz Felipe ter sido, então, oficialmente, né, ingressou, né, como titular da Filarmônica de Berlim, num ano que também ele fez muitas apresentações aqui no Brasil. Né? Então ele se apresentou no Festival de Campos do Jordão, se apresentou em Minas Gerais, se apresentou na capital, né? Então, né, não ficou aquela coisa tipo, agora que eu tô no Barça, não vai me jogar pelada aqui no Brasil, né? Não, ele veio... Jogou um monte de casados e solteiros aqui, né? Jogou bastante. E veio por coincidência também, a revista Concerto em parceria com o Centro Cultural São Paulo encartou um CD com os concertos para violino do Camargo Guarnieri, que tem justamente a interpretação do Luiz Felipe. Uma gravação que foi feita em 2008, né, se eu não me engano. Naquela época foi um lançamento em DVD de um projeto muito bacana do Centro Cultural São Paulo, coordenado pelo Francisco Coelho. Que vem a ser o orgulhoso e merecido papai do Luiz Felipe. Do Luiz Felipe.
Então, quer dizer, até é interessante que você que está ouvindo o Papo de Música assinando a revista Concerto, vá lá, pegue lá o CD que chegou na sua casa dentro da revista Concerto e ouça esse talento extraordinário que é esse Luiz Felipe. É isso, julgue o júri da revista Concerto, ouça lá o disco e depois diga se o menino merecia ou não ter ganho o prêmio. Essa categoria é... CD, DVD ou livros. Pois é, todo mundo disse que o CD morreu, mas agora dos 3 finalistas não teve livro, não teve DVD, teve 3 CDs. Leonardo Martinelli, você que é um audiófilo, quem foram os finalistas dessa categoria? Os finalistas foram Camerata Aberta com o seu CD de estreia Espelho d'Água, pelo selo Sesc, São Paulo. Nelson Freire com comentado CD brasileiro pela Decca Internacional. E também aí no mercado internacional a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, dentro da Integral das Sinfonias de Heitor Villa-Lobos, regida por Isaac Karabichevsky pelo selo Naxos. Aqui também tivemos uma disputa renhida, pau a pau, voto a voto. Marcos Fecchio recontou 4 vezes as cédulas, mas não teve jeito. Na hora H, Nelson Freire e Isaac Karabichevsky chegaram juntinhos, de modo que nós tivemos que providenciar um segundo escrutínio, 3 semanas de campanha em TV e rádio para definir nesse segundo turno quem foi o vencedor dessa categoria. E o vencedor foi a OSESP, com Karabichevsky e Villa-Lobos, dentro de um projeto que também tão elogiado quanto o projeto do CD do Nelson Freire, mas aqui o júri acabou optando também numa votação que quase chega ao empate, né? Porque também mesmo no desempate a coisa ficou meio pau a pau, mas acabou ganhando e acho que assim, né? Pessoalmente os dois estarem nesse empate já é uma vitória, né? A gente está falando aí de artistas brasileiros gravando por selos internacionais, né? E com repertório também ligado à música brasileira, né? Então são 2 fatores importantes assim. No caso da USESP também o fato de que está ligado a um projeto muito bacana de uma nova edição e revisão das Sinfonias do Villa-Lobos. Gravar a integral, esse é o primeiro, né? Exato. A primeira gravação integral, mas principalmente deixar disponível agora para todo mundo que quiser esse também material fazer. que, na boa, galera, é um caos. O material de parte de Sinfonia do Villa-Lobos é um trabalho de Champollion com a pedra de Roseta, você ficar confrontando coisa e tentar tirar o que seria o texto musical. E agora, orquestras de todo o planeta que ouçam o disco de Isaac Karabichevsky, que desejem programar as obras de Heitor Villa-Lobos em suas temporadas, poderão fazê-lo a partir das partituras da OSESP. Bom, aqui a gente fala de uma vez, você levantou a mãozinha. Eu levantei a mãozinha, porque eu acho que nessa categoria acho que é importante a gente fazer Faz a ressalva. Não é uma ressalva, mas acho que é informar o nosso ouvinte /leitor, /admiradores, que, na verdade... /inimigos. Se vocês acharem que não é o caso, o Fecchio tira na edição, mas eu acho que é importante dizer que não foram considerados aqui nessa votação CDs editados pelo Selo Clássicos, que faz parte do mesmo grupo que edita a revista Concerto. E não estou dizendo que por conta disso algum deles saiu da lista, enfim. É que foi uma opção que não fosse considerada para que não houvesse nenhum tipo de suspeita ou conflito de interesses na votação. Acho que é importante deixar isso claro. Um prêmio de música sem marmelada, João? Pois é, eu acho que não, acho que é importante deixar isso claro, enfim, é que não estou dizendo que esses discos estariam nessa lista, a lista seria diferente, não é isso. Foi uma opção, a gente nem chegou a saber disso, porque foi de antemão decidido que isso não poderia acontecer. Eu acho que é importante fazer essa ressalva, que as pessoas saibam disso. Este é o Papo de Música, o podcast da revista Concerto. Muito bem, a gente ficou aqui enrolando, segurando a audiência do podcast, mas chegou o momento de entregar o prêmio mais esperado de todos. Por favor, Nelson Rubens Close.
Grande Prêmio Concerto. Grande Prêmio Concerto. A premiação mais cobiçada e disputada da música erudita no Hemisfério Sul, abaixo da linha do Equador. Quais foram os nossos finalistas? Camila Fresca, por favor. Os nossos finalistas foram o centenário da Sociedade de Cultura Artística, né? Tanto a sua temporada 2012 como tudo que representa a história dessa instituição para a música de São Paulo. Os 90 anos de um ícone da música brasileira, Gilberto Mendes. Clique e ouça o nosso papo de música anterior com o Gilberto Mendes. E a temporada 2012, a temporada lírica do Teatro Municipal de São Paulo. E aí? Como diria Tony Ramos naquele velho programa, decisão difícil essa. Não, bom, a gente... Vamos começar com o Teatro Municipal para dizer que a gente teve uma temporada lírica esse ano absolutamente incomum. Fora da curva, né? Absolutamente fora da curva, quer dizer, eu acho que nenhum de nós viveu isso. Eu, para não viver, vocês menos ainda. Aqui em São Paulo, foram, se não me engano, 11 títulos. Eu fiz a conta, eu acho que foram, esqueci, mais de 50 apresentações no teatro, num bom nível, e o mais importante, eu acho que até delineando um certo conceito de temporada, né? Então, apesar da gente ter ainda restrições, uma série de coisas no Teatro Municipal, especialmente em relação às suas condições, à sua situação institucional, essa coisa da fundação, que não funciona, agora teve eleição, vai mudar prefeito, não se sabe o que vai acontecer. Então, apesar de toda essa instabilidade, realmente, apesar de você. Realmente muito especial o que aconteceu em termos da temporada lírica aqui em São Paulo esse ano, né? A gente já premiou, pelo menos nós estávamos na lista dos finalistas nas óperas do Macbeth e o Orfeu e Eurídice, mas teve Crepúsculo dos Deuses, teve grandes Traviata, Violanta, Tragédia Florentina, Peleas e Melisande. Villa-Lobos. Começamos o ano com 2 óperas brasileiras, né? Villa-Lobos e Guarnieri. Quer dizer, na verdade, teve a variedade de repertório também foi importante, né? A gente teve do século XVIII ao XX, teve standards e teve estreias brasileiras e teve, enfim, ópera alemã, ópera italiana, ópera francesa. Buscou-se uma variedade bastante interessante, né, na escolha de programação. Esse foi o Teatro Municipal de São Paulo. Aí, Gilberto Mendes, que a gente está mais celebrando o Gilberto em si, né? Porque, vergonhosamente, nossas instituições talvez não tenham homenageado o Gilberto como ele teria merecido, né? O disco que a USESP deveria ter lançado atrasou, né? E também acabou não então, saindo. USESP, cadê o disco do Gilberto Mendes? Que vocês falaram que ia lançar esse ano para os 90 anos do cara. Que embaço é esse que não solta esse CD que está gravado há tanto tempo? Vamos esperar os 100 anos. Talvez o bicentenário, né? Então não teve concerto, teve CD, não teve nada, então nós fomos lá comer umas manjubinhas frita com o Gilberto na praia e ouvir as conversas dele, que são sempre muito saborosas. De uma certa forma ainda conseguiram viabilizar pelo menos que houvesse o Festival de Música Nova. João Luiz Sampaio está com problemas porque saiu do nosso telão das organizações concerto o nome dos 3 indicados. Então, João, o terceiro indicado é a Sociedade de Cultura Artística, pode falar. Bom, o terceiro indicado, tanto como a Camila falou, a Sociedade de Cultura Artística, não apenas pelo centenário, pela temporada do centenário, que foi uma temporada acima da média, enfim, com grandes atrações, mas também por toda a história da sociedade, enfim, e pela importância que ela tem dentro do contexto da música não apenas paulista, mas brasileira. A gente sabe da dificuldade de fazer as coisas no Brasil, imagina fazer durante 100 anos, né? Pois é. E é interessante, porque a Sociedade de Cultura Artística, por exemplo, ela nasceu uma sociedade muito próxima da música brasileira, né? A Camila até que fez a matéria na revista Concerto na época e até tem mais conhecimento dessa coisa por ser pesquisador e tal, pode dizer melhor, mas muito próximo aos grandes compositores da primeira metade do século, sempre promovendo debates, saraus, sempre muito ligado à música brasileira. Tanto que a estreia do teatro, quem fez na década de 50 foi o Camargo Guarnieri e o Villa-Lobos, né? Regendo a orquestra.
esse conceito da sociedade de cultura artística, ela sofreu muitas alterações ao longo do tempo, que é absolutamente natural, e hoje está aí como talvez a nossa principal entidade promotora de concertos internacionais. Como todo mundo sabe, o Teatro da Sociedade de Cultura Artística sofreu incêndio, foi destruído há uns 5 anos também. 2008, e agora tem todo um movimento para se construir um novo teatro que vai ser construído no mesmo lugar. No âmbito da reurbanização da Praça Roosevelt, por isso também que está demorando um pouco para sair. E que eu acho também que dentro disso que o Nelson está falando, eu acho que a indicação do cultura artística é um pouco pela sua história, mas também um pouco pelos desafios que ela hoje enfrenta, e é uma percepção, acho que não só nossa, mas interna deles também, enfim, de que ela precisa se modernizar, enfim, de que ela precisa buscar uma modernização depois de 100 anos, enfim, isso passa pelo novo teatro, passa pelo uso que vai se dar esse teatro, enfim, o que ele vai permitir você fazer. Então acho que é um pouco nessa linha também que foi a nossa discussão aqui, nosso debate. Bom, Irineu, Merecer prêmio, todo mundo merece. Mas ganhar, só ganha um. Grande Prêmio Concerto 2012. Estatueta projetada por Marcos Feck. Vai para... Chefe, por favor. a temporada lírica do Teatro Municipal de São Paulo. Parabéns ao Teatro Municipal de São Paulo. Nós agradecemos por essa temporada, foi realmente um privilégio acompanhar de perto. Essa a gente acompanhou bem de perto. Encerramos aqui então essa edição especial dedicada ao Prêmio Concerto 2012. Tem um ano de Papo de Música pela frente. A gente volta com o Prêmio Concerto 2013. Obrigado, até lá. Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Papo de Música, o podcast da revista Concerto. Com Irineu Franco Perpétuo, João Luiz Sampaio, Leonardo Martinelli e Nelson Rubens Kunze. Produção e edição, Marcos Fecchio. Realização, Revista Concerto, Clássicos Editorial.